Você está cansado de ver as pessoas que você ama em conflitos. Fica até o fim desse vídeo que eu vou te mostrar como a palavra do Senhor tem a estratégia perfeita para você acabar com as brigas na sua vida. A paz do Senhor, irmão, me chamo Irineu. Estamos começando aqui mais uma semana de estudo. Essa semana, irmão, nós vamos trabalhar a carta de Paulo a Filemon. Uma carta muito curta, que tem apenas 25 versículos e que eu recomendo que você leia, mas que nos deixa um ensinamento tão profundo para a nossa vida, tanto em relação ao que nós vamos falar hoje sobre como mediar conflitos, quanto ao perdão e a transformação que somente o Evangelho de Cristo pode fazer na nossa vida. Irmão, a carta de Paulo vai nos falar de três pessoas: o próprio Paulo, Filemon e Onésimo. Em cada aula dessa semana a gente vai tratar de cada um desses personagens individualmente. E hoje eu gostaria de falar sobre a pessoa de Paulo nessa carta. E como Paulo nos deixa um ensinamento tão poderoso, tão grande para nós, irmão. Gostaria de ler dois versículos base de hoje, que é o versículo 17 e 18 da carta, que diz assim: portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Irmão, só para você entender o contexto dessa passagem aqui rapidamente, Paulo, ele está escrevendo a Filemon, um homem rico e que possuía escravos. A gente tem que entender que no contexto romano, possuir escravos era algo que era muito comum naquele tempo. E Onésimo, um dos escravos de Filemon, havia fugido. E depois de ter fugido nisso, ele tinha se convertido ao Evangelho, se tornado uma nova pessoa. Se convertido porque inclusive o próprio Paulo havia pregado a Onésimo. Engraçado que Paulo escreve essa carta, irmão, estando preso. Ele vai iniciar a carta falando que ele é prisioneiro de Cristo. Não, engraçado, irmão, que Paulo não se vê como prisioneiro das coisas do mundo, porque o mundo fez. Mas ele entende que mesmo estando na prisão, Cristo está com ele, ele não está sozinho. Por isso que ele é prisioneiro de Cristo, porque ele sabe que ele está lá por uma vontade divina, porque o Senhor permitiu. Mas que isso não significa necessariamente algo ruim, mas uma oportunidade. Porque quando Paulo esteve preso, ele teve a oportunidade de escrever muitas cartas e inclusive de converter Onésimo. Mas Paulo, entendendo como era pesado naquele tempo, irmão, o contexto da escravidão, porque o fato de Onésimo ter se convertido não tirava esse contexto cultural, porque era muito possível que Filemon fosse trazer alguma punição severa. Para você ter uma intenção, uma noção, a punição para um escravo que fugia, ela era terrível, chegando até o ponto da crucificação, ou seja, uma morte que poderia ser horrível. Mas Paulo, ele escreve essa carta tentando mediar esse conflito que existiria entre Filemon, que também era um crente, e entre o novo crente, Onésimo, buscando que pelo amor em Cristo eles resolvessem a sua diferença. É interessante que Paulo, como mediador, ele inicia a carta ressaltando as qualidades de Filemon, ressaltando aquilo que Filemon tinha de bom e que Paulo havia ouvido falar. Isso, irmão, não significa que você tem que ficar puxando o saco de alguém. Mas isso significa, irmão, que muitas vezes quando a gente precisa mediar um conflito, é importante a gente saber quais são as qualidades da pessoa, ressaltar isso nela, para que a gente possa trazer isso para o estado mais racional, mais consciente, para que aquela pessoa, irmão, possa perceber quais são as próprias qualidades dela. E para que ela não haja pelo instinto, pelo sentimento do momento, mas por aquilo que principalmente Cristo colocou de bom nela. E Filemon, Paulo, ele traz à tona as qualidades de Filemon e traz à tona também tudo o que aconteceu com Onésimo. E Paulo está deixando claro que Onésimo não é mais a pessoa que Filemon conhecia. Paulo faz questão de explicar toda a situação com paciência a Filemon. Quantas vezes, irmão, não falta isso na gente? Muitas vezes você não consegue resolver um conflito porque você não está disposto a tentar explicar e entender ambas as partes. Muitas vezes você quer resolver um conflito simplesmente concordando do que um lado está falando. Quando você fala com o lado A, você concorda com o que o A está falando. Quando você fala com o lado B, você concorda com o B está falando. Irmão, assim você nunca vai resolver conflito nenhum. Porque para você resolver um conflito, você de fato tem que ser neutro.
Você não pode pender nem para o A, nem para o B. Você tem que pender para a verdade. Irmão, você tem que muitas vezes explicar os dois pontos de vista. Porque muitos dos nossos conflitos eles são resolvidos quando a gente explica, quando a gente busca entender. E muitas vezes pela raiva nós não somos capazes de entender pelos nossos próprios pensamentos, pelo nosso próprio raciocínio. Por isso é importante para o mediador ele ir lá e buscar trazer isso para um lado racional, para que a pessoa possa pensar e resolver o conflito e ver, opa, não preciso ficar tão irritado, tão irado, dá para resolver isso de uma forma mais tranquila, dá para resolver isso de uma forma melhor. Então, irmão, que você possa mediar dessa forma, que você possa agir dessa forma. Mas o que é interessante que é o versículo básico que eu falei para você, é que Paulo ele toma a dor aqui, ele toma a dor de Onésimo para si, e se envolve de tal forma com Filemão ao ponto de falar a ele, ponha tudo na minha conta, se ele fez algo para você, eu assumo a responsabilidade, porque eu sei que essa pessoa mudou. Irmão, a gente precisa resolver conflitos, se você quer ser um mediador de verdade, você precisa tomar a dor do seu irmão. Isso não significa que você tem que carregar um peso, um fardo para a sua vida inteira. Mas significa que naquele momento que você vai mediar, naquele momento que você vai resolver, você precisa tomar essa dor assim. Naquele momento você precisa assim absorver isso, para que você possa de fato entender e entrar dentro daquilo. E de fato poder agir de fato a resolver o conflito. Porque muitas vezes a gente quer ficar tão neutro, que a gente nem se envolve no conflito, a gente fica frio. E aqui Paulo ele está sendo quente. Então, irmão, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio entre de fato ser um mediador, entre de fato ser neutro, mas não ser neutro demais ao ponto de ser frio, mas ao ponto de se envolver, de tomar parte no que está acontecendo, buscando realmente que aquilo se resolva. É claro, irmão, que eu e você sozinhos nós não resolvemos nada. Tudo vem do Senhor. Mas por isso nós devemos colocar-nos na dependência do Senhor. Paulo tem tanta certeza e tanta dependência de Deus, que ele escreve a Filemão no fim da carta falando, eu falo porque eu tenho certeza que você vai me ouvir. Eu tenho certeza que você vai fazer mais do que eu estou pedindo. Porque Paulo tem essa confiança, por causa que Paulo sabe do Espírito Santo. Paulo se coloca na dependência de Deus para resolver esse conflito. Ele não vai só por técnica humana. Porque o problema dessa geração é que muitas vezes a gente quer resolver conflito apenas por técnica humana. Apenas por métodos, por ciência, por psicologia. E não tem nada de errado nisso, irmão. Mas nós devemos nos colocar na dependência do Espírito Santo. Porque há lugares dentro do coração humano que nenhuma ciência do homem vai. Há conflitos que somente o Espírito Santo pode tocar no homem. Então, irmão, você precisa se colocar na dependência do Senhor. Interessante é que Paulo ele tinha autoridade para poder obrigar Filemão a perdoar Onésimo. Mas Paulo não usa essa autoridade que lhe foi concedida. Mas ele pede que Onésimo faça isso em nome do amor. O amor que o próprio Onésimo sentia por Cristo. Muitas vezes nós queremos impor certas coisas na hora de resolver um conflito. Principalmente se temos alguma posição que permite isso. Mas, irmão, o verdadeiro conflito só é resolvido quando tudo vem de dentro para fora. E não quando uma fonte externa obriga a resolver o conflito. Conflitos são resolvidos quando o motivo dessa resolução vem de dentro para fora. Então, irmão, eu espero que você possa, assim como Paulo, mediar os conflitos na sua vida e buscar com que a paz reine para a honra e glória do Senhor Jesus. Se essa mensagem te abençoou, comenta amém, compartilha com quem precisa ouvi-la. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.